Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Allá en Lá Bogotá, Colombia, em Bogotá, Colômbia, en la congregación que pastorea na congregação que el pastoreia reverendo o Camilo reverendo Montoya Reyes, Camilo Montoya Reis y toda la congregación allá en e toda a congregação lá em Normandía. Normandia. Reiteramos esta congregación y este servidor por la essa partida de congregação e nuestra este hermana servidor Sonia pela partida da nossa irmã Real Sônia Estela Miranda Real Estela Miranda y a sus hijos, su e aos esposo seus Camilo, filhos, a sus hijos, seu esposo Valéria, Camilo, seus filhos y también Valéria Camilo Júnior, e também y todos los Camilo familiares Júnior allí, e todos os también a toda la familiares ali congregación y a todos los e hermanos também toda a congregação e que la todos os irmãos conocimos, que a conhecemos, culminó sus días a en este qual planeta Tierra, terminou seus Pero se dias neste encontra planeta allí, Terra, mas se en la encontra sexta ali dimensión, na sexta dimensão, esperando pase a recogerlo que ele passe y a para estar nos recolher pronto e- con nosotros. e Muy estar em pronto la breve vamos a conosco. volver a ver. Muito em breve nós voltaremos a vê-la. Las condolencias van para todos. As condolências vão para todos Tenido familiares en Os estos que días, tiveram familiares nesses dias partido que partiram en diferentes lugares. em diferentes também acá. lugares. Esta Y semana también partió aquí, la hermana, Essa semana nuestra partiu esposa de nuestro hermano Luis Arroyo. También a nos esposa de unimos nosso irmão Luiz Arroio. a la Também familia nós nos unimos por su à partida. família pela sua partida. Nos dice en el libro del profeta Nos Ezequiel, diz no livro do profeta Ezequiel, en el capítulo 3, no capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: Me versículo 1 em diante dijo, hijo diz: de hombre, E ele me come o que disse, hayas, filho do homem, come este come rollo, o que e ve achares, e habla a come la este casa de rolo. Israel. Então vai e fala à casa de Israel. Y escribe Apocalipsis 5 del 1 al 10 E escreve Apocalipse 5, do 1 ao 7, 10, 6, de 1 ao y 7 10 del 1 al 11. e 10, de 1 a 11. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel Abri rollo, a boca e ele me deu y a me comer o dijo, rolo. hijo de hombre, Então me alimenta tu disse, vientre filho y do llena tus homem, entrañas dá de deste comer ao rollo teu que yo te ventre doy. e enche as tuas E lo comi, entranhas e deste pus rolo em que eu minha te dou. boca dulce Eu como comi miel, e era na minha Y boca luego- doce como mel. luego me dijo, Então, hijo de hombre, ele então me ve y disse, entra a la filho casa do de homem, Israel y vai habla a ellos e entra con na mis casa palabras, de Israel e fala, e porque dize-lhes as minhas no eres palavras. enviado a pueblo de Tu habla não és profunda, enviado a ni um de povo lengua de difícil, fala obscura, sino a la nem de casa língua de Israel. difícil, mas à casa No de Israel. a muchos pueblos de habla profunda, Nem há ni de muitos lengua povos difícil, de fala cujas obscura palavras e de língua no difícil, entiendas. cujas palavras E se não a possas ellos entender. te enviara, Certamente, ellos te oyerán. se eu aos tais Mas te la casa enviar, a de eles Israel te dariam não ouvidos. te querrá Mas a casa de oír, Israel não te porque quererá não dar me ouvidos, quiere oír a porque não me Porque querem toda a casa dar de ouvidos. Israel es dura de Pois toda a frente casa e de Israel é obstinada de de fronte coração. obstinada e dura He de aquí, coração. yo he hecho tu rostro Mas fuerte fiz duro o contra teu los rosto rostros de ellos, contra e tu os frente rostos, fuerte os contra seus sus rostos, frentes. e forte a Como tua diamante fronte mais forte contra a que sua fronte. pedernal, Fiz como he diamante a hecho tua tu frente. afronta. No los Como temas, fiz como ni diamante a tengas tua miedo fronte, delante mais de forte ellos, do que pederneira. porque são Não os temas, casa nem te rebelde, assombres e com o dibujar seu uma estrela de semblante, embora sejam E me dijo, casa rebelde. hijo de Desenha uma hombre, estrela de Davi e toma em disse, tu coração filho do homem, todas mis palavras toma em que teu yo te coração hablare, todas as minhas e palavras oye com tus que hei oídos, de dizer, e ve ouve-as e com os entra a los teus cautivos, ouvidos. a los Agora hijos de vai tu ter pueblo, e háblales e diles, Agora vai ter assim com ha os dicho do Jehová el exílio Señor. aos filhos do teu povo. Escuchen, Fala com ou deixem eles, de dize-lhes, escuchar. assim diz E o me Senhor, levantou el espíritu Deus
Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então o Espírito me levantou e ouvi por detrás de mim uma grande voz, com grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ouvi o barulho das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Vim aos do exílio que moravam em Tel Abib, junto ao rio Quebar, e por 7 dias assentei-me ali no meio deles, atônito. E ao fim de 7 dias veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. A mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Levantei-me e saí ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Ele falou comigo dizendo, entra, encerra-te dentro da tua casa, e tu, ó filho do homem, porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, de modo que não possas sair ao meio deles. Eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, embora seja um causa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois são casa rebelde. E escreve Apocalipse 10, 8 a 11, e Apocalipse 11, 3 ao 7. Podem sentar, por favor. Já que nosso irmão Miguel tocou algo ali de dos que partem, dormem e vão à sexta dimensão. Vamos ler aqui a experiência que o irmão Branham teve e vejam o que estará se cumprindo na sexta dimensão muito em breve. Porque para que ele passe a realizar esse juízo que vai estar ocorrendo na sexta dimensão, tem que estar esse número completo ali. Não pode vir julgar.
E se Si no sair salen bem, se quedan vem. allá. E se não sai bem, ficam lá. No va a pasar allí a hacer ese Não vai evento passar ali fazer esse sin estar evento completo. Las personas por sem las estar cuales tienen que ser completo juzgadas as pessoas pelas para quais têm que ser julgadas venir. Y miren quién va a ser. para vir. E Essa vejam labor allí. quem vai fazer este trabalho ali. En la página 320, Na página 320, aquí nos escribe nuestro hermano William algunas citas. aqui para que las escreve anoten y tengan nosso irmão allí. William algumas citações para que vocês anotem, tenham aí. Este cuadro, Este quadro, solamente una parte, somente uma lo parte, incluimos en este Y estudio incluímos neste estudo para así para assim ver, ya que mi hermano Miguel habló. ver, já que o de irmão esto, Miguel vamos a falou, tocar disso un vamos momento, luego entraremos tocar al um estudio. momento, Página depois 320 entraremos ao dice, estudo. una parte acá, Página 320 diz, él uma estava parte allí, aqui, dice, volví a la vista y allí já estava ali, todavía en la voltei à cama. vista e ali estava pensei, ainda na cama. E Esto, pensei, en verdad es isto, raro. na verdade, En ese é momento, raro, é una estranho. voz me Nesse comenzó a momento, hablar, uma que nunca voz vi de começou a dónde falar venía. comigo Dijo, e "Tú has sido reunido nunca vi de onde vinha. com tu Disse, gente." tu foi Luego reunido unos com teu hombres povo. me levantaram e Depois, me uns colocaram homens sobre me um lugar levantaram alto, e me assim colocaram elevado, sobre um lugar alto, e dije, assim elevado, "¿Por qué han e hecho disse, esto? Eso?" por que fizeram La isso? voz dijo, "Sobre la tierra A tú voz fuiste disse, um sobre a líder." terra tu foste um Entonces líder. dije, "Yo no entiendo Então esto." disse, E eu a não voz entendo isto. me estava falando, E a voz pero nunca vi de estava onde falando venia. comigo, mas nunca Ele vi de onde estava vinha. mais arriba, Mas hablando. estava mais acima falando. Dije, "Si yo he muerto, Disse, eu quero ver a se Jesus. eu morri, eu Él quero fue ver Jesus. toda mi vida. Ele Ahora foi- quiero verlo." Ele A foi voz toda a dijo, minha vida, agora quero "Não vê-lo. lo puedes ver A voz agora. disse, Él todavía não está podes ver agora, mais ele arriba." ainda está mais Ele escreve acima. na sétima E ele dimensão. escreve na Hace sétima uma estrela de dimensão. David, E faz uma e estrela outra de Davi arriba, e outra em cima, uma linha com E flechas señalándose, uma señalando linha com uma para flechas outra. assinalando uma a outra. Ve usted, Vê você? esto fue debajo del altar. Isto foi En el debaixo do sexto altar. No El sexto donde lugar. el hombre todavía no O era lugar el onde o homem vai. sétimo lugar, Ainda não estava era o Deus. sétimo lugar Era o onde sexto lugar. estava Deus. Era o Aqui sexto estavam lugar. todos. Ali estavam passando, todos. parecia que havia Estavam milhões. passando, parecia que havia Eu milhões. nunca havia visto tanta gente. Eu nunca tinha E visto eu tanta allí estava gente. sentado. E eu ali estava E essas sentado pessoas estavam abraçando-me, e essas chamando-me pessoas hermano. passavam me abraçando e me chamando A irmão. voz dijo, Então "Tu has sido a voz reunido disse, com tu tu gente, foste como reunido lo com foi teu Jacó." povo, como foi Perguntei, Jacó. "Todos estes E são perguntei, mi gente? todos? Todos São estes todos são meu estes povo? Branham?" São minha gente? dijo, "Não, São todos estes são Branham?" convertidos Ele disse, a não, Cristo." são E teus lo convertidos mirei a muito Cristo. bem. E havia uma E dama muito os hermosa, olhei a qual vino muito e bem. me Havia uma abraçou. dama muito formosa, a Todas qual veio e me eram abraçou. casi de la misma edad. Todas eram Ella quase vino, da mesma idade. Me abraçou E ela dijo, veio, "Oh, mi me precioso abraçou e hermano." disse, ó, Me meu mirou, precioso pensei, irmão. "Parece um Olhou ángel." para mim e pensei, parece um anjo. Como ángel, Assim está parece um Sônia. ángel. Como um anjo, parece um anjo. El aspecto. Ou seja, Y pasó. o aspecto. Entonces la voz E passou, perguntou, então "Não a la voz me perguntou, Respondi, "Não." não a conheces? no la Respondi, reconocía. "Não." Dijo, "Tú la conduziste Não a a Cristo reconhecia. cuando tenía más Disse, de você a 90 años. conduziste a Cristo quando tinha mais de ¿Sabes por 90 qué tú anos. tienes tanto amor?" Sabes por que Dije, tem tanto amor por ti? Eu disse, Esa joven tan hermosa tenía más de 90 essa años. jovem tão formosa Digo, tinha mais de 90 anos? Ahora jamás Disse podrá ela, cambiar. agora Por jamais eso poderá está mudar. diciendo, "Precioso hermano." Por isso está dizendo, precioso Pensei, irmão. Y de eso, Pensei, de esto tenía e yo temor. Estas disso personas eu son tinha reales. medo? Essas No pessoas iban são para reais. ninguna parte, no estaban Não iam cansados de para estar nenhuma allí. parte, não estavam E dije, cansados de estar "¿Por ali. qué no puedo ver E a Jesus?" disse, por que não posso ver Jesus? Digo, "Algún día Disse, él vendrá. algum dia ele virá. Vendrá a ti primero E virá a ti primeiro. y tú serás juzgado." E tu serás escreve julgado. Apocalipsis E ele 11, escreve capítulo Apocalipse 11, 3 al 9. capítulo 3
ao 9. Estas personas son tus convertidos que has guiado. Essas pessoas são teus convertidos que guiaste. Disse, e por ser um líder tenho que ser julgado? Respondeu, sim. Então disse, todo líder tem que ser julgado dessa maneira? Respondeu, sim. Perguntei, e São Paulo? Disse, ele terá que ser julgado com os seus. E o juízo que vai estar ocorrendo aqui neste planeta Terra, se lá na sexta dimensão vai estar ocorrendo isso em algum momento, para regressar aqui à Terra, já nesse momento onde ele passa por ali e é efetuado esse juízo, já aqui na Terra, ocorreu essa etapa para que os que estão vivos e os que tiverem passado essa etapa possam ver os que vierem. Isso já terá ocorrido aqui na Terra. Então disse, se o grupo dele entrar, então os meus também. Recordem, esses são os dias de Ananias e Safira. Esses mesmos dias são os que estarão se vivendo no meio da igreja noiva deste tempo final, no meio de todos os crentes. Porque preguei exatamente a mesma palavra. Ele batizou em nome de Jesus Cristo e eu também. Eu preguei e nesse momento milhões gritaram a uma só voz. Nisso estamos confiando. Pensei, se eu soubesse isto antes de vir aqui, eu teria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder essa oportunidade. Notem. Então ele disse, algum dia ele virá. E volta a escrever aí Apocalipse 11, 3 ao 9. Agora, lá não bebemos, nem comemos, nem dormimos. Todos são iguais. Isso não é perfeito. É algo mais além do perfeito. Não é sublime, mas além do sublime. Não há palavras no vocabulário para descrevê-lo. Simplesmente quando chegarmos lá, teremos chegado onde devemos chegar. Pensei, agora, se isto é tão perfeito, então, como será mais adiante? Ou seja, na sétima dimensão. Escreve, na sétima dimensão. Ele disse, página 322. Ele disse, quando Jesus chegar e te julgar segundo o teu ministério, então regressaremos à terra para habitar no corpo novamente. Agora, eu nunca tinha pensado sobre isso anteriormente, mas isso é perfeitamente de acordo às Escrituras. Regressaremos à terra para habitar no corpo e ali comeremos. Aqui nem comemos, nem dormimos, lá comeremos, quando voltarmos à terra. E ele escreve a ressurreição e sua ordem. Vem para isso também, há uma ordem. Como quando ele disse, no livro de citações, vejam como se move a ressurreição. E ele escreve a ressurreição e a carpa. Pensei, mas isso é maravilhoso. Oh, e eu tinha temor disto. Por que eu tinha temor de morrer? Para vir a isto? Isso é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Isto é maravilhoso. Estávamos diretamente debaixo do altar. Ali estávamos debaixo do altar, esperando a vinda. Esperando que ele fosse recolher os corpos que dormem no pó para nos ressuscitar de novo. Passaria e nos ressuscitaria, como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe a Abraão, Isaque e os demais, que estavam esperando a primeira ressurreição. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. É algo perfeitamente de acordo às Escrituras. Se foi uma visão ou o que foi, foi perfeitamente escritural.
E ele escreve a ressurreição hoje do Novo Testamento, NT, como foi com os santos do Antigo Testamento. Escreve AT. E vamos ver aqui neste outro livro. Vamos ver aqui neste outro livro. Na partezinha, onde diz, para que tenham aí anotado também, ele neste outro livro dos selos escreve, estou na página 322. Estávamos, segundo parágrafo. Estávamos diretamente debaixo do altar. Ali estávamos debaixo. E ele escreve na sexta dimensão. Aí estávamos debaixo do altar esperando a vinda. E ele desenha a estrela de Davi e escreve o paraíso, lugar de espera. Eles estão esperando por esse momento que ele passe, como diz ali, e o recolha, para o qual tem que estar esse número completo ali. Agradecemos ao irmão Miguel que tocou este ponto aí, porque vamos continuar lendo inúmeras escrituras e citações em diferentes lugares que nos falam disso, como neste livro de Era Sem Editar, onde também há algumas referências muito importantes deste tema, que, se seguíssemos por essa linha, teríamos que este momento para falar desse tema, mas já nos próximos estudos podemos abranger mais. No tema de hoje, pois, é o mistério do livro que João comeu. Essa mensagem foi pregada em 5 de outubro de 1997, aqui em Cayey, Porto Rico. E nos diz, na mensagem, nasceu o rei. Esta foi a ocasião onde o irmão William fez a introdução, 8 de outubro de 2017. E esse final de semana ia estar sendo colocado este tema. Há 2 temas que o nosso irmão William pregou, com o tema Nasceu o Rei. Um foi sexta-feira 23 de 2016 e outro é domingo 25 de dezembro de 2016. O irmão Miguel colocou de domingo em um extrato que ele está colocando, e aqui colocamos um pequeno extrato da introdução que ele falou nesse ano 2016 sobre esse tema. E aqui colocamos um pequeno extrato da introdução deste tema que o irmão William pregou e que ia ser colocado ali. Nesses dias, e nos diz nosso irmão William, foi pregado 8 de outubro de 2017, diz: neste tempo da primeira vinda de Cristo, do ungido, do Senhor, foi em Belém da Judéia. Foi lá onde estava profetizado que nasceria o Cristo, quem guiaria Israel, o ungido de Deus, com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Tudo isso se cumpriu conforme a profecia da primeira vinda de Cristo, do Messias, do ungido para o povo hebreu. É muito importante saber, conhecer quais são as profecias da primeira e segunda vinda de Cristo,
do ungido, do Messias, porque de acordo com as profecias é que tem que se cumprir a primeira e segunda vinda de Cristo. Tem que nascer em algum lugar a vinda do Messias. Portanto, o tema para essa ocasião é de suma importância para os que estão esperando a segunda vinda de Cristo, ou seja, o cristianismo e também o judaísmo está esperando a vinda do Messias neste tempo final, pelo qual é importante que façamos como Cristo disse, esquadrinhem as Escrituras, porque elas são as que dão testemunho de mim. Na mensagem, quando seus olhos foram abertos, eles o conheceram, pregado em 12 de fevereiro de 1964, pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, diz, página 6, diz, no livro de Gênesis, vemos que Deus preparou sua palavra antes da fundação do mundo, a falou e disse o que aconteceria desde o princípio até o fim. As igrejas sempre enrolam tudo, embaraçam tudo, e os homens se injetam o que creem sobre isso. E eles escrevem, injetam o que creem com relação a isso. Este diz, eu creio um pouco diferente. E crê que é algo, e pensa ser algo. Outro tem que fazer algo e cada um tem uma torre, uma cidade, ou algo que construir. Sempre estão tentando acrescentar ou fazer algo para dizer, nós fizemos isto. Assim é como as pessoas se confundem. Saia você do quadro e deixe que Deus o faça. Aqui está a sua palavra, o que Ele disse que faria. Ele envia um profeta ungido em cada era e a palavra do Senhor sempre vem ao profeta para vindicá-la nessa era, na era. E escreve para torná-lo uma realidade. Quando João Batista chegou em cena, ele foi profeta desse tempo e à luz da era. O profeta Malaquias tinha falado dele. Eu enviarei meu mensageiro diante de mim, Malaquias 3. 712 anos antes, Isaías disse, vós o que clama no deserto. Isaías 43. Também o que ia fazer nos últimos dias, endireitai calçado na soledade. Todas essas coisas foram profetizadas dele. Quando ele entrou em cena, foi o profeta que manifestou essa promessa. E ele escreve, tornou realidade, a concretizou. Jesus é a palavra. E a palavra sempre vem ao profeta. Recordem quando este profeta, João, estava profetizando, disse, endireitai caminho. E depois, quando a palavra veio, a terra foi direto ao profeta. Amém. Que perfeito. A palavra sempre vem ao profeta. E ele era a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. João 1. Com razão ele disse, nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. A palavra veio ao profeta. João batizava para cumprir toda a justiça. E há um lugar aqui, no livro de citações, página 66, 67, parágrafo 583 diz, Satanás lo sabía por conocimiento. Satanás sabia por conhecimento. Jesús lo sabía por experiencia. Jesus sabia por experiência. Él lo sabía por revelación. Ele o sabia por revelação.
Ele sabia que ele era esse Filho de Deus que viria ao mundo. Ele sabia sua posição. Ele sabia que ele foi nascido neste mundo para esse propósito. E essa é a razão que a palavra de Deus podia operar através dele. Porque ele sabia quem ele era. E ele escreveu? Nosso irmão William escreve aí, reconhecer a posição. Jesus sabia quem ele era, o Messias. A palavra podia atuar nele, operar nele. Glória. O captaram já? Ele sabia quem era. Ele sabia quem ele era. Satanás também, do seu lado, também sabia quem ele era e sabia que ele não tinha nenhum negócio com sua sabedoria na palavra, porque a palavra era Deus. Então, se Jesus derrotou Satanás sobre a fé, sabendo quem ele era uma criatura predestinada. Veja como você derrota Satanás, o diabo, na base da fé de quem é você, um escolhido, um primogênito de Deus. Estão prontos? E a noiva predestinada de Jesus Cristo agora? Vocês creem que a noiva é predestinada? A noiva predestinada de Jesus Cristo agora, a igreja, a semente da palavra, com toda a coisa que Deus prometeu colocar na igreja, nela agora mesmo. Isso está nela hoje. Toda coisa está em ordem. O Espírito Santo foi dado, a semente foi semeada. As luzes da tarde estiveram brilhando. O sinal de Sodoma que Jesus prometeu está aqui. E Malaquias 4, uma igreja predestinada. Ó diabo, igreja do Deus vivente aqui e na fita também. Vocês sabem onde estão posicionados? Vocês sabem que vocês são chamados de Deus, que o Espírito Santo reina em seu coração e toda a palavra de Deus é real para você? Ele desenha ali uma estrela de Davi. E no outro lado escreve real. Malaquias 4 prometeu que ele mandaria. Pulei uma frase. É real para você? Ó, irmão, como Satanás vai se parar em pé contra isso? Malaquias 4 prometeu que ele mandaria nos últimos dias o que ele prometeu. E nós vemos tudo isso aqui mesmo. Onde? Amém, 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 amém. Vocês o amam? Amém, seguro. Aqui mesmo, nos últimos dias, uma igreja predestinada, sabendo onde estão posicionados, onde eles são posicionados, semeada com a semente, o Espírito Santo na igreja. Satã, tenha cuidado, tome cuidado. O que aconteceu? Somente um minuto agora. O que aconteceu? Com toda a coisa prometida a ela, até as promessas de Malaquias 4. Ou seja, tomem cuidado com a igreja noiva. Tome cuidado. E aí, desenha uma estrela de Davi. Continua dizendo aqui, nessa mensagem que eu estou lendo, quando seus olhos foram abertos, página 6 embaixo diz. Aqui vemos quando ele se revelou a Cleófas e seu amigo, de quem não se sabe seu nome, ele se revelou a eles por meio das Escrituras. E ele aí o remarca e sublinha essa frase, ele se revelou a eles por meio das Escrituras. Notem, eles o chamaram profeta, eles disseram, não sabes dessas coisas? Jesus de Nazaré, um profeta. Essa foi a ocasião dos caminhantes de Emaús. Poderoso em obra e em palavra diante de Deus e de todo o povo. Ele foi chamado profeta diante de todo o povo. Se eles tivessem reconhecido que aquele de quem estavam falando era profeta, teriam visto esse mesmo. Teriam visto que o mesmo profeta outra vez ali com eles, declarando a palavra.
Y él escribe revelándose en su palabra. E ele escreve se revelando em Él sua era la palavra. palabra, y se estaba Ele era a revelando a sí palavra. mismo, E estava se revelando a si declarando mesmo, con sus labios la palabra que estaba declarando escrita com de seus él. lábios a palavra que estava escrita Comenzó desde dele. Moisés y les explicó todo Começou lo que desde los Moisés profetas habían e dicho de explicou él, tudo o que os profetas irmão, tinham dito dele. cómo Meu la irmão, manifestó en aquella edad. Como Les dijo, a manifestou "Oh, naquela insensatos era, y disse: tardos de corazón, ó insensatos e para tardios de creer todo coração, lo que los profetas han dicho." para crer em era tudo que os necessário profetas que Cristo disseram. padeciera Não estas era coisas necessário que o Cristo y que entrara en su padeceria gloria. essas coisas e que entrasse em sua Eso glória? era lo que se suponía Isso era o que sucediera en se aquella supunha Les a decía, acontecer naquela era. "No saben Dizia: que él não sabem debe que hacer eso?" ele Estaba deve fazer revelando isso? la palabra escrita Estava de él. revelando a palavra escrita Ele escreve dele. el Mesías, E ele escreve o revelando Messias la palabra escrita de él, revelando a palavra la que escrita dele, hablaba de él. a que falava dele. En la página 7, Cristo siempre lo hace de Na esa página manera. 7, Continuación. Cristo sempre faz dessa Deus maneira. nunca Continuação. cambia su programa. Deus nunca como lo muda hizo seu la programa. primera vez, lo Assim hace como todo el fez na tiempo. primeira vez, o faz jardim del todo o Edén, tempo. Cuando el hombre No estaba jardim do perdido, Éden, él quando o tomó la homem estava decisión de perdido, salvarlo por ele medio tomou a de la sangre. decisão de salvá-lo por Desde meio do entonces, sangue. Ese es el Desde único então, lugar Esse é o donde él único puede lugar encontrarse con el hombre, onde ele pode bajo la se encontrar sangre com o homem, derramada. sob o sangue Cuando yo derramado. pasare Quando eu passar y viere la sangre aplicada e vir Aí o sangue seguirá. aplicado, aí seguirá. allá en el primer éxodo, Lá no primeiro Êxodo, y esa sangre tiene que estar aplicada e esse sangue en las tem que puertas estar de nuestro aplicado corazón, na porta Como señal. do nosso coração, como sinal, para que el ángel de la muerte, para que o anjo da morte, que es la muerte definitiva, que é a morte definitiva, não nos alcance. todo primogénito allí murió, de los que Todo no tenían primogênito ali morreu, la sangre aplicada. dos que não tinham Muito o sangue importante. aplicado. Esa señal. Muito importante esse sinal. Y escribe, Dios no cambia su programa. E escreve: Hemos Deus não tratado muda de seu programa. educarlos, hemos construido torres y ciudades, hemos construido de Tentamos todo, educá-los, procurando construímos unir a la torres, gente. construímos cidades, Hemos construímos tomado la de educación, tudo el procurando, poder militar y unindo las as pessoas. terminaciones intentando unirlos, pero Tentamos todo ha usar a fallado. educação para uni-los, Deus tentamos tiene usar o poder um militar lugar para uni-los, que é bajo la tentamos uni-los com denominações, único caminho. tudo falhou. Deus tem um lugar, Ele é se sob o sangue, encontrará com é o o único homem caminho. bajo la sangre. Ele se encontrará com o homem sob o Así somos sangue. hermanos de sangre. Assim E escreve somos hermanos irmãos de sangue. sangue. E escreve irmãos de sangue. Y si ya no está allí, E se já não está ali, esa sangre, ¿dónde está? esse sangue, onde está? Esa sangre, Esse sangue, ¿dónde pasará en este tiempo onde passará neste esa tempo muerte? Y no essa nos morte? E não nos tocará. tocará? ¿Por qué no nos tocará? Por que não nos tocará? No tocará a los escogidos de Dios, a la iglesia novia. Não tocará os Pero sim, escolhidos de Deus, a igreja noiva, mas el resto, como la fátua, sim o resto, los 144.000, como as fátuas, os 144.000, darán sus que vidas eles en la darão gran suas tribulación. vidas na grande O tribulação. sea, no van a Ou ser seja, transformados, não serão transformados, porque no tendrán esa señal porque não terão aplicada. esse sinal aplicado. Espero que no les moleste el eco del sonido. Espero Pueden que oírme não bien. aborreça o Ellos eco do som. fallaron Podem en me ouvir bem? conocerlo, Eles aún por falharam medio em de la palabra conhecê-lo. escrita. Piensen Até eso. por meio da Él palavra vino y se escrita. reveló a sí Pensem mismo por nisso. la palabra Ele veio e y se revelou a si todavía mesmo fallaron pela en verlo. palavra e ainda E outra falharam vez se em revelou vê-lo. por la palavra E outra escrita. vez escreve, se Si revelou este pela no es palavra un escrita. cuadro de hoy, Se este não é um quadro yo de no sé qué hoje, será. eu não Todavía sei o fallan. que será. Cuando la escritura Ainda dice, falham. "Y en Quando a los Escritura postreros diz, días", dice Dios, e "derramaré nos de mi últimos espíritu dias, sobre diz toda Deus, carne. derramarei do meu Vuestros espírito hijos y sobre toda a vuestras hijas carne. profetizarão, Vossos filhos e vossas vuestros filhas jóvenes verán profetizarão. visiones, e Vossos vuestros jovens ancianos terão sonharão visões, sonhos, e vossos de cierto anciãos sobre mis sonharão siervos y sonho. sobre mis siervas E
Em verdade, sobre meus servos e minhas servas, naqueles dias derramarei do meu espírito e profetizarão. E farei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. Atos 2. Mas ainda não entendem. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Assim mesmo quando aconteceu nos dias de Ló. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Mateus 24. Eles conheciam tudo isto. Ouviam a palavra pregada desde o púlpito. E mesmo assim, muitos que o amavam não entenderam. Continuaram em trevas e falharam em vê-lo nas Escrituras. E escreve, vê-lo na Escritura. Por isso dizia, esquadrinhai as Escrituras. E também, na mensagem Festa das Trombetas, página 19, diz, entrem na câmara do profeta e vejam esses 7 degraus, onde o guarda fez frente ao desafio de levar quem chega à presença do rei sobre os degraus. Ele estava no 7º degrau. Ali mostra, no topo, faz um desenho da pedra angular e as eras. Isso mostra que devemos vir outra vez com esse mesmo Espírito que estava sobre João. Ele introduziu o Messias. Ele foi maior do que todos os profetas. Ele o introduziu. E, de novo, temos que chegar em um lugar, a algo que vai introduzir o Messias. E como Messias, as pessoas que creem saberão. As pessoas que creem nele o saberá, a não ser que esteja constantemente na palavra para saber o que é, o que ele é, o que ele é. E ele escreve, o Messias é igual, o ungido com o Espírito Santo. Daniel disse que os sábios saberão, mas os nécios, os imprudentes, não saberiam. Eles conhecerão seu Deus. Agora, como ele disse que apareconhecerá nos últimos dias, é para devolver às pessoas a palavra, para que a noiva conheça seu marido, conheça seu companheiro, a palavra revelada. E escreve, o esposo é igual à palavra revelada. Isso é porque tem que passar. Não estava nos reformadores, não estava em Lutero, Wesley e os pentecostais e demais. A Escritura diz que não é nada, que não foi. Que não é. Mas virá, e essa é sua promessa para essa era. E ele escreve Apocalipse 19, 11 ao 21, 17, 14 ao 15, 10, de 1 a 11, 11, do 3 ao 19, 7, de 1 ao 17 e 12, de 1 ao 17. Vimos na era que sua chegada será, ela tem que ser identificada nele. Qualquer mulher tem que ser identificada com seu marido, porque os dois são um. Escreve Cristo e sua noiva. E a noiva de Cristo tem que ser identificada com ele, porque os dois são um. E ele é a palavra, não a denominação, a palavra. Seremos os filhos de luz, e a luz é a palavra que se torna manifesta para essa era. Como conhecemos a luz? A não ser que venha da palavra? Bom, a palavra encarnada é a luz da era quando a vem. A Bíblia disse que sim. E ele escreve, a palavra encarnada é a luz da era. Continua dizendo,
Página 2. É importante conhecer as Escrituras que falam da primeira vinda de Cristo e a forma em que foram cumpridas essas Escrituras. E também é importante para este tempo final conhecer as Escrituras, as profecias bíblicas que falam da segunda vinda de Cristo, do ungido, do Messias. Portanto, é importante saber o tempo, a era e dispensação em que têm que ser cumpridas essas profecias. É preciso conhecer o tempo, as profecias e lugar onde têm que ser cumpridas essas profecias, para que possamos dizer, nasceu o Rei. E possamos dizer, onde nasceu o Rei? O maior mistério de toda a Bíblia é o mistério da segunda vinda de Cristo. É o mistério que, no sétimo selo, quando em Apocalipse capítulo 8 foi aberto, Deus disse que não escrevesse. Houve silêncio no céu como por meia hora. Portanto, esse é o mistério, o maior mistério do qual Cristo disse, que nem os anjos sabiam quando seria o tempo da sua vinda. Ele também não sabia, até depois da ressurreição. Portanto, este mistério do nascimento do Rei é tão importante que houve silêncio no céu como por meia hora. Nasceu o Rei. É nosso tema para esta ocasião. Que Deus os abençoe, os guarde e nos abra as Escrituras e o entendimento para podermos entender este mistério da vinda do Senhor no último dia, para nos dar a fé para sermos transformados, levados com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro, o qual obteremos na revelação do sétimo selo, na revelação da segunda vinda de Cristo, do Senhor, do ungido, do Messias. E na mensagem Nasceu o Rei, que foi pregado, essa mensagem que foi pregado para o tema desse próximo domingo, pregou em 23 de dezembro de 2016 em Caí, Porto Rico, diz, para este tempo final, temos a promessa que o Rei de Israel, o Rei para o reino milenial, reino de 1000 anos, sobre Israel e em Israel, e desde Israel aparecerá. Esse é o mistério maior de toda a Bíblia. Quando foi aberto no céu, esse mistério do sétimo selo, em Apocalipse capítulo 8, houve silêncio no céu como por meia hora, para evitar que houvesse imitações, para evitar que fizessem imitações e evitar que as pessoas fossem enganadas com imitações. Como falávamos nesses dias, se falasse isso abertamente, antes do tempo, podiam haver imitações. Ou seja, era algo imitável. Podia ser imitado. Porque as promessas da vinda do Rei, da vinda do Filho de Davi, será cumprida neste tempo final. Na página 165 do livro de citações, parágrafo 1469 diz: E recordem, cairá de um ou do outro lado, até que desça algum tempo como uma navalha afiada entre a diferença do certo e o errado. Tem que ser cada palavra de Deus. Não somente quase cada palavra, mas cada palavra. E chegou hoje não a luteranos, não a metodistas, não a pentecostais, mas a essa era afiada, nessa era onde a unção do anticristo será tão perfeito que enganaria os próprios eleitos. Cairão do lado errado se não olharem, como uma bengala. Vigiem, olhem, tenham cuidado. Não vivemos numa era pentecostal agora. Passamos essa era, exatamente o mesmo como aconteceu luterano. Passou. Vem?
E ele escreve: a era afiada tem que ser cada palavra de Deus. Talvez algumas palavras na tradução do que se está, do que se distribuiu, com correções, diz alguma palavra diferente, mas essa foi a tradução. Continua dizendo, página 3 embaixo, já para o cristianismo, para os gentios, já enviou o precursor, que foi o reverendo William Branham. Para os judeus, será a manifestação do ministério do quinto Elias. Assim como houve a manifestação do quarto Elias no reverendo William Branham, haverá uma quinta manifestação do ministério de Elias, como uma das duas oliveiras que aparecem em Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14. Estes são as duas oliveiras que estão diante da presença de Deus, os quais aparecem também em Apocalipse capítulo 11, e também aparecem no capítulo 10, quando come o livrinho que está aberto e dado da mão do anjo. Vêm os ministérios, são manifestados esses dois ministérios das duas oliveiras, depois em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Portanto, Israel tem que estar esperando as duas oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 14, e demais profecias como Isaías, capítulo 61, versículo 2 em diante. Esses dois ministérios proclamarão o juízo divino que virá sobre o reino dos gentios, que está nos pés de ferro e de barro de oleiro. Na página 157 do livro de citações, en el párrafo 1407, parágrafo 1407, edificando. Eu estou somente edificando. A hora está próxima à mão, quando vocês verão acontecer algo, quando algo vai ter lugar, vai acontecer. E todo este fundamento aqui somente foi colocando uma base para uma mensagem curta e rápida, que sacudirá todas as nações, toda a nação. Porque eu estive criticando as mulheres, e isso só coloquei algo aqui para que vocês pudessem golpear ao redor da cabeça com isso. E ele escreve a base para uma mensagem curta virá e estremecerá a nação. E do lado escreve Evangelho do Reino. Continua dizendo, página 4, esses dois ministérios são os que abrem os olhos a Israel, e com grande voz de trombeta cristalizam a festa das trombetas, de Levítico capítulo 23, versículo 24 ao 25. Para a Igreja do Senhor Jesus Cristo no cristianismo, virá o Senhor para dar a fé, para serem transformados, elevados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, não haverá conflitos entre a Igreja do Senhor Jesus Cristo e o judaísmo. Portanto, os judeus verão o Senhor vindo pela sua Igreja
e dirão: este é quem nós estamos esperando. E a interrogante, a pergunta será: por que no meio do cristianismo? Ao final, virá na era da pedra angular como está assinalado, porque será paralelo ao tempo de Jesus e os apóstolos e de João Batista. Mas tudo será em simplicidade. Esse mistério será aberto na abertura do sétimo selo, porque isso é o sétimo selo para os crentes no cristianismo. Para os judeus, será o ministério das duas oliveiras, o ministério de Elias e de Moisés, de um profeta como o profeta Elias, de um profeta como o profeta Moisés. Tudo será simples. Na visão da carpa, em seu cumprimento, vamos ver o cumprimento do sétimo selo e o cumprimento das duas oliveiras para o povo hebreu, os quais amamos de todo o coração. Porque o povo hebreu, os judeus, vão receber a maior bênção que tenham recebido em tempo algum. Vão receber a bênção do rei dos judeus, do filho de Davi, para se sentar no trono de Davi e reinar no reino de Davi por 1000 anos e trazer a paz a Israel e a todas as nações que se unirão a esse reino do filho de Davi, o qual será um reino judeu. E desde Jerusalém, que será a capital desse reino do filho de Davi, o qual é o herdeiro ao reino e trono de Davi, desde aí reinará sobre Israel e sobre todas as nações. Aí é onde Israel recebe a paz permanente, porque recebe o reino de Deus, o qual é estabelecido nessa terra, assim que os judeus têm uma bênção grande no programa divino. E neste tempo final, na cristalização ou materialização ou cumprimento da festa das trombetas de Levítico capítulo 23, versículo 24 e 25, surge o chamado aos judeus ou hebreus de todas as tribos de Israel. Surge o chamado para colocá-los a salvação neste tempo final. Porque será no tempo para Deus, julgar todas as nações. Mas Israel terá a bênção que entrará no reino de Deus e, consequentemente, entrará no reino de Davi, no reino do filho de Davi, que se sentará no trono de Davi e reinará e trará a paz para Israel e todas as nações. Tão simples assim. Portanto, os judeus verão a vinda do rei de Israel, do rei dos judeus, primeiro no meio dos escolhidos dentre os gentios, e depois o verão no meio deles, porque dirão: este é quem nós estamos esperando. Por quê? Com os gentios. E miren como eles o estão esperando. E vejam como eles o estão esperando. Página 450 e 451. Página 450 e 451. Está o irmão Branham falando ali com um. Rabino diz: ele respondeu, Rabino, nossos profetas não dizem nada erradamente. Então perguntei, de quem estava falando o profeta Isaías no capítulo 9, versículo 6? Ele respondeu, estava falando do Messias. Então o Messias será um homem, profeta, correto? Respondeu, sim, Senhor, correto. Então disse, mostre-me você onde foi que Jesus Cristo não cumpriu tudo o que foi escrito do Messias. E além do mais, me diga isto, que relação haverá entre o profeta Messias e Deus? E ele exclamou, ele será Deus. E o irmão William escreve, o Messias será um homem profeta.
Portanto, os judeus verão a vinda do rei de Israel, do rei dos judeus, primeiro no meio dos escolhidos dentre os gentios, e depois o vão ver no meio deles, porque dirão: este é quem nós estamos esperando. Por que com gentios? Por que com gentios? Esse mistério vai ser esclarecido quando se cumprir a visão da carpa. Aí é onde todos estes mistérios serão abertos e concluirá a dispensação da graça e será introduzida a dispensação do reino para os judeus. Na mensagem, os passos para a adoção, nos diz... Mas antes vamos ler algo aqui que já tínhamos tirado, não tinha lido aqui. Nessa mensagem, Revelação capítulo 5, parte 1, página 31. Olha o que nos diz aqui. 31 embaixo diz: E ele tomou o livro e o abriu e desatou os selos. Ele nunca disse o que aconteceu a eles. Quando nos vemos com esses 7 selos sendo abertos através da Bíblia, observe o que aconteceu. Aqui neste livro selado 7 vezes, em que entramos agora, contém o mistério completo de todas as bênçãos da redenção de Deus. Vejam, tudo o que contém essas 7 vozes. E ele escreve as bênçãos redentivas, de redenção, da redenção. Recordem, ele é o Cordeiro, ele é o único que o redimiu. E recorde, está selado na parte de trás do livro, não escrito por dentro, está selado na parte de trás. E não está escrito por dentro. E ele era o único que podia até abrir o livro, ou revelar os selos, o único que podia fazê-lo. Assim que isto é algo sobre o que podiam discutir. Está aqui sobre o que isto é. Mas ele é quem divinamente o interpreta. Mas na parte de trás aqui, não há ninguém que possa fazê-lo. Isto pertence a Ele, e somente a Ele. E Ele é quem pode revelar aqueles 7 mistérios. E observe aqui, e cada pedacinho disso é sobre redenção, como a igreja foi redimida, e os que serão redimidos. E ele escreve: ou interpreta divinamente. Continua dizendo agora, essa é da mensagem Os Passos para a Adoção, pregado sexta-feira, 18 de setembro de 2009, em Veracruz, México. Diz agora, em Apocalipse encontramos que há uma mensagem profética para todas as nações. Por isso é que quando o anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo, o anjo do pacto, com o livrinho aberto em sua mão, o livro que estava selado no céu com 7 selos, em Apocalipse capítulo 5, e o toma Cristo, o Cordeiro, o qual também é o leão da tribo de Judá. E ele o toma quando já termina sua obra de intercessão e se converte no leão da tribo de Judá. E na mensagem, tratando de fazer serviço a Deus fora de sua vontade, página 85 embaixo diz, notem, Deus disse ao profeta, disse, come o rolo, no Velho Testamento. O profeta do Novo Testamento disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Vem? Essa é a arca, a palavra de Deus. E também na página 72 desse mesmo livro, diz, agora Deus não tinha revelado em sua forma provista.
assim que eles foram fazê-lo fora da sua palavra e fora de ocasião. O mesmo que tem agora, quando o homem, sem importar sua sinceridade, tentando fazer a ele um serviço fora da sua maneira provista, eles sempre fazem a coisa perder, como Balaão. Balaão pensou que ele estava fazendo um serviço a Deus. E ele escreve aí: em um profeta vem a palavra, a arca do pacto, Cristo. E coloquei igual. Essa é a maneira provista de Deus. Página 7 continua dizendo: João conhecia como o Cordeiro de Deus, mas o ancião disse que é o leão da tribo de Judá. Está começando seu trabalho de reclamação, tomando o livro para fazer sua obra de reclamação, reclamar tudo o que ele redimiu com seu sangue, ressuscitar os mortos crentes nele em corpos glorificados e os vivos transformá-los. Isso é na obra de reclamação de Cristo como leão da tribo de Judá. Tudo isso está contido no Evangelho do Reino. E nos diz, na página, vamos ver se é neste, 58, do livro dos selos, do livro dos selos, embaixo diz, essa é da mensagem à brecha, diz, essas coisas são escritas misteriosamente, porque nenhum homem em nenhuma parte conhece isto, unicamente Deus, Jesus Cristo. É um livro misterioso, é o livro da redenção e entraremos nisso mais adiante. Sabemos que este livro de redenção não será cabalmente entendido. Já vão 6 eras da igreja através das quais experimentaram com ele. Mas no tempo do fim, quando o 7º anjo começar a proclamar seu mistério, ele então juntará todas estas coisas soltas que os demais deixaram inconclusas, sem concluir. Ele escreve: o livro de redenção é igual ao livro do ano do jubileu, do ano de redenção. Depois os mistérios baixam, página 59. Depois os mistérios descem de Deus como a palavra de Deus. E a revelação completa de Deus é revelada. Ali temos a verdade da divindade, a semente da serpente e todos os demais mistérios, tudo isso deverá ser revelado. Agora, eu não estou conjecturando essas coisas. Isso é o melhor, assim diz o Senhor. Estou lendo do livro. A mensagem do 7º anjo, o mistério de Deus deverá ser consumado como foi declarado pelos seus santos profetas. Ou seja, é dizer, os profetas que escreveram a palavra. No tempo da 7ª era da igreja, a última era da igreja, neste tempo, todas as coisas que deixaram sem concluir através das demais eras serão então juntadas. Quando os selos forem abertos e o mistério for revelado. Depois, e ele dá a volta assim, em vermelho, depois ali, e desce também, circula, depois ali desce o anjo, baixa o anjo, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, e escreve Apocalipse 10, colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça, e ele escreve arco-íris. E na página 83,
Diz. Aqui era preciso ler toda a página, mas na metade da página 83 diz: a lei de Deus requer um redentor semelhante, e o Cordeiro saiu valentemente dizendo: eu sou o seu semelhante, eu sou o seu redentor. Já fiz intercessão por eles e agora vim para reclamar seus direitos. E ele escreve a reclamação e seus direitos. Amém e amém. Eu vim para reclamar seus direitos. Eles tiveram direito a tudo que se perdeu na queda e agora eu paguei o preço. E ele escreve o leão, leão rei, os direitos. E escreve os direitos também. Oh, irmão, que coisa! Isso não te faz sentir regozijado? Não é pelas nossas boas obras, mas por sua misericórdia. Todos aqueles anciãos e os demais começaram a se lançar ao solo e tirar suas coroas. Não havia ninguém que podia fazê-lo. Então, o Cordeiro chegou diretamente à destra de Deus e tomou o livro da sua mão e reclamou seus direitos. Eu morri por eles. Eu sou o seu redentor semelhante. Sou o mediador. Meu sangue foi derramado e cheguei a me tornei homem. Fiz tudo isso para redimir de novo aquela igreja que vi antes da fundação do mundo. Decretei e falei dizendo que estaria nesse dia. Ninguém podia tomar o livro, mas eu desci e o fiz eu mesmo. Eu sou o seu parente. Ele tomou o livro. Amém. Quem está me esperando lá nessa noite, igreja? Quem é aquele que está nos esperando? Qual outro podia esperar? Esperar? É aquele parente como redentor. Que coisa mais sublime. Agora, ele tem a ata do título. E ele escreve o livrinho dos 7 selos. Agora ele tem a ata do título da redenção na mão. A mediação cessou. E ele escreve: a intercessão terminou. Recordem por todo este tempo. Esteve na mão de Deus, mas agora está na mão do Cordeiro. Note bem, o título da redenção de toda a criação está em sua mão. E ele agora veio para reclamá-lo. Para reclamar tudo para a raça humana. E ele escreve ali Apocalipse 10, de 1 a 11. E escreve o título de propriedade de toda a criação. Reclama tudo para a raça humana. Não reclama para os anjos, mas para os humanos, a quem foi dado originalmente, para torná-los a serem filhos e filhas de Deus, voltando ao jardim do Éden. E tudo que perderam, as árvores, os animais e toda a criação. Não, isto não te faz se sentir regozijado? Eu pensava antes que estava cansado, mas agora já não. Às vezes penso que estou envelhecendo, até onde não poderei pregar mais. Depois vejo algo como isso e penso que sou jovem de novo. Tem uma parte que eu li nesta manhã e não anotei. Que ele, quando lia essas coisas, creio que deixei num dos livros, que ele diz que ele sentia como que a mente estava se transformando. E isso, recordem que ocorreu com Abraão e Sara. Ao redor dessa palavra, foi que eles foram rejuvenescidos. Ao redor de toda essa palavra que estamos recebendo, é que vamos ser jovens eternamente, é que vamos ser transformados. Essa é a palavra que de dentro para fora vai nos mudando, vai nos rejuvenescendo. E quando viermos ver, vamos ter no interior essa parte divina
esse ser divino, para poder acessar essa dimensão e vê-los jovenzinhos. E eles nos dirão, quando os virmos, mas você não tinha cabelo na cabeça, ou com rugas, ou com certa condição você se foi, ou se foi um bebê, ou se foi uma criança, e agora já está jovenzinho. E eles nos dirão, mas olha, você também, porque tudo será em um abrir e fechar de olhos. Seremos mudados, seremos rejuvenescidos quando os virmos. Essa é uma promessa para você e para mim. Assim que ao redor dessa palavra, a qual estamos recebendo, é que vamos ser mudados, transformados. O cabelo grisalho irá, as rugas irão, disse o irmão Branham, tudo será mudado no momento, no abrir de olhos. Isso me transforma, porque sei que há alguém lá esperando, me esperando. E ele ali escreve a Escritura Apocalipse 10, de 1 a 11 e 11, do 3 ao 5. Vamos ler um pouquinho mais. Houve um que pagou o preço que eu jamais poderia pagar, correto. Ele fez por mim e por você, e por toda a raça humana, e agora vem para reclamar os direitos que redimiu. Para quem está reclamando? Não para si mesmo, mas para nós. Ele é um de nós, é o nosso semelhante. Ele é meu irmão, meu Salvador, meu Deus, é o meu Redentor semelhante. Ele é meu tudo. Porque sem Ele, quem eu era? Ou sem Ele, o que poderia ser? Então, Ele é meu todo. Ali está como nosso semelhante. E esteve fazendo, e esteve intercedendo por nós até este tempo. E agora, sai e toma o livro da redenção para reclamar seus direitos, pelo que fez por nós. E escreve, reclama para nós. Reclama para nós. Continua dizendo, página 7, na metade agora, entrega o título de propriedade a um homem em Apocalipse, capítulo 10, para que o coma, e depois diz, versículo 11, importa que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Em João, o apóstolo, está representada a Igreja do Senhor Jesus Cristo com todos os mensageiros que a Igreja do Senhor teria. Para o último dia, o anjo forte desce do céu com o livrinho aberto em sua mão e esse é o título de propriedade dos céus e da terra. É o livro da redenção. É o título de propriedade da vida eterna, para o qual tem que se abrir esse livro no céu, ser trazido à terra, para se realizar a obra de redenção física, da redenção do corpo físico. E agora, vejam, é entregue o livro a um homem que o coma. E depois lhe é dito, importa que profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Se vai profetizar, quem o come, o que tem que ser? Um profeta. E tem então que vir com uma mensagem profética que estará revelando todas as coisas que hão de acontecer. E depois passa a Apocalipse 11, que é o ministério das duas oliveiras. Vejam que revelação tão grande aí nos deu o mensageiro. Quem é que está nos revelando as coisas que em breve devem acontecer? O anjo do Senhor Jesus Cristo, que esteve nos falando
as coisas que deviam acontecer depois das 7 eras da igreja. Eu, Jesus, envio meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. O anjo do Senhor Jesus Cristo, esse poderoso arcanjo, nosso amado irmão e amigo William Souto Santiago. E depois, vejam, o irmão Branham diz, na oração ao final do 7º selo, veja o que diz. Isso está por allí, por la... Neste outro livro dos selos, pero es la misma página, mas são as mesmas páginas. la 479 de este 479 deste livro dos selos, olha o que ele aqui escreve nessa parte. Abaixo, embaixo, Senhor, Senhor, rogo que me ajudes. 479 do livro dos selos. Estou começando a decair. Sei que meus dias sobre essa terra já não podem ser muitos. Rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, recordem, essas palavras podiam repetir cada mensageiro em cada era. Chegava uma porção da mensagem dessa era e ia decaindo. E depois correspondia ao próximo, que ia continuar o trabalho em outra era. E assim para cada dispensação. Depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas, ó Deus, conceda que possa entregar essa espada a outro, e ele circula. Outro que seja honrado e que leve a verdade. E desenha uma estrela de Davi, e ali escreve a palavra, a espada, e entregá-la a outro, ao quinto Elias e segundo Moisés. Apocalipse 11, 3. E aí nos diz que se ia profetizar quem o come, o que tem que fazer? O que tem que ser um profeta. E tem então que vir com uma mensagem profética que estará revelando todas as coisas que hão de acontecer. E depois passa a Apocalipse 11, que é o ministério das duas oliveiras. Em São Mateus capítulo 24, versículo 31 diz: E enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde uma até a outra extremidade dos céus. Esses anjos são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias para chamar e juntar 144 mil hebreus. Correspondem esses ministérios a Moisés e Elias, ao ministério das duas oliveiras. E o chamado dos 144 mil, 12 mil de cada tribo. Corresponde às duas oliveiras com a mensagem da grande voz de trombeta, a trombeta final, a sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. Nos colocamos em pé e assim deixamos neste tema que nós temos para hoje, o qual aí há muito ou do qual falar, e à medida que vamos tendo estes estudos, Deus vai nos ajudando e lendo todas essas porções da Escritura e também tudo isso que o nosso irmão William escreveu, o qual nos dá a cada dia mais luz desse mistério da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual,
conhecendo ese gran misterio, esse grande mistério, estaremos recibiendo estaremos recebendo la fe de rapto, a fé de rapto. la fe A fé para ser adotados, para ser adotados, transformados, para ser e irmos transformados pronto e de aqui irmos em breve daqui a casa de nuestro à Padre casa Celestial, do na nosso cena Pai Celestial, a de las ceia bodas das bodas del Cordero. do Cordeiro.